E aí, pessoal? Hoje eu vou trazer pra vocês esse filme que eu sei praticamente ele de cor, de tantas vezes que eu assisti, e agora ele tá disponível na Netflix. E quem tiver a curiosidade deve assisti-lo porque ele é sensacional. Ele é de um drama que te consome de um jeito e, pasmem, ele é uma história real, totalmente real. Então, tudo que tu sentir, uma mãe sentiu. Esse filme nos traz assim uma realidade de 1920, quase ali na crise da depressão de 29, e em Los Angeles a gente encontra a Christine Collins, que é protagonizada pela Angelina Jolie. Uma mãe solteira que tem que lidar ali com aquela situação e aquele machismo da época de ser uma mãe solteira, que era muito, muito complicado. Todo mundo via com maus olhos, mas ela conseguiu um emprego numa rede de telefonia, então ela se via ali grata de poder sustentar o filhinho dela, o Walter. Só que um belo dia, o Walter some. Ele simplesmente some. E aí que vem toda a função do filme, porque ela vai e denuncia, né, pra polícia, e a polícia fala que não. Olha, antes de 24 horas eu não vou procurar, ele pode ter fugido e coisa e tal. E isso vai acontecendo muitas coisas, muitas coisas. E eu acabei de ver aqui na sinopse que ela conta tudo, mas eu não vou falar isso pra vocês pra não estragar. Eu aconselho a não ler a sinopse. Eu vou contar isso aqui nos spoilers, senão vai estragar toda a história pra vocês. Enfim, e ela começa a ter problemas com a polícia muito, muito sérios, porque ela diz que o filho que encontraram não é o filho dela. Até aqui eu posso ir. Então, esse filme, assim, ele foi produção do Clint Eastwood, que é aqueles filmes maravilhosos que ele faz, e de um caso real. Então, gente, sério, filme chocante, vocês devem assistir. Agora eu vou para a parte dos spoilers. Depois dos spoilers, eu vou contar a história do cara que tá, né, fazendo algumas coisas nesse filme. Então, se vocês quiserem saber a história real, pulem lá para a parte que eu vou enumerar ali na descrição. Vamos para os spoilers, então. Então, aqui, como na sinopse fala, ele foi encontrado 5 meses depois e ela recebe, né, a notícia, só que, na surpresa, não é o menino dela. E ela começa como assim? Não é meu filho? Ela entra numa paranoia porque ela fica pensando, será que realmente é meu filho? E ela tenta até dar uma chance, mas aí ela vê que o menino é completamente diferente fisicamente e a educação. E quando ela se depara com a polícia tentando acobertar isso e falando com um médico comprado deles para mostrar que isso poderia ter mudado durante o tempo que ele ficou com o sequestrador, em que, enfim, não quer dizer que não é o menino dela e que ele possa passar a ser o menino dela. Então acontecem muitas coisas. Ela fica amiga de um reverendo que não é ninguém menos do que o John Malkovich, que tá excepcional nesse papel, diga-se de passagem. E então esse reverendo vai ajudando e vai dando voz, a voz dela nesse rádio que ele tem na igreja. Isso tudo, gente, é uma história real. Pasme, é real. E aí ela começa a tentar expor ali toda a corrupção que o governo tem e a polícia e o novo esquadrão de polícia que tinha sido eleito. Porém, ela acaba presa num hospital psiquiátrico por causa de ser um código 12, que era quando infringia alguma coisa ali da polícia, a polícia simplesmente largava lá as mulheres e tinha vários códigos 12 nesse hospital e ninguém questionava porque a polícia tinha mandado para lá. Então eles poderiam mandar qualquer pessoa para lá, enfim, mandavam, né? E aí esse filme vai te mostrando assim a podridão que o ser humano pode ter. E tudo que a Christine passa é uma coisa tão incrível, porque depois ela dá uma volta por cima e até o final do filme
ela tá ali com toda a esperança do mundo. A gente vê o filme terminar, todo, assim, algumas pessoas reencontraram seus filhos que fugiu. O dela tava no meio desses, ele ajudou alguns a fugir, mas ninguém sabe se ele sobreviveu ou não, e nem ela. E nunca se ouviu, então acreditamos que não, né? Gente, esse filme, assim, ele é muito chocante. É impossível não chorar, não se emocionar. Ele é sensacional. Aproveitem. Agora eu vou contar a história do Gordon Stuart Northcott, que é Os Crimes do Galinheiro de Wineville. Que esse cara era muito, muito pirado. O filme ficou perfeita a atuação do ator. Ele conseguiu transmitir assim uma loucura com uma vaidade ao mesmo tempo, uma coisa bizarra, bizarra. E no fim, esse cara, ele nasceu numa família bem problemática, que eu até já tinha lido sobre ele, mas enfim, a mãe dele queria muito ter uma filha mulher. Aí começa por aí, né? E aí ela começou a vestir ele de mulher. E aconteceu que ela precisava muito de um filho homem, porque o marido dela espancava ela, ele era extremamente violento. E ali por algum tempo ela conseguiu, né, esse filho homem. E dia sim, dia não, vestia ele de homem, adulto ou de mulher. Ele não poderia ser criança, ele se vestia assim de adulto mesmo. E ela tratava ele com um zelo, com uma coisa que todos deveriam fazer todas as vontades do Gordon. E também tinha um problema que ele tinha uma irmã mais velha e a mãe literalmente fez com que ela morreu pra ela, sabe? Não existe mais, que só o Gordon existe agora. E ele começou a ter apresentado práticas sexuais com o próprio pai, porque o pai começava a estuprar ele na casa dele mesmo. E ele começou a crescer nesse caos, né? Então, claro, né? A gente não pode dizer que isso é paciência, é culpa e pronto. Não, gente. Mas que, claro que esse ambiente proporciona para um psicopata florescer, proporciona muito. E também ele tinha um problema de hipertricose, então ele tinha muitos pelos excessivos para a idade, e ele aparentava então ser um adulto mesmo, sendo praticamente uma criança. E o pai achava isso viril e gostava disso nele. Não para por aí a bizarrice, né? Então ele começou a ficar nessa neura, assim, e começou a matar, e ele matava, ele pegava as crianças, ele começou com um primo, o Sam, que ele mandou vir pra fazenda dele, e com esse adolescente, quase uma criança, ele conseguia pegar na rua mais fácil as presas dele. E ele pegava criancinhas, estuprava as criancinhas e depois matava com machados. Foi achado umas 30 crianças, eu acho, no terreno dele, quando a Nicole, tô com Nicole na cabeça, a Christine fez toda aquela reviravolta e foi uma história real. Então isso é muito chocante, porque eu tinha assistido o filme criança e depois assisti mais velha e não tinha ideia que isso era um caso real até ir a fundo e me chocar com aquilo que eu tinha visto. Então, pessoal, é isso. Meu vídeo ficou meio longo, mas fico por aqui.